Não existe mais uma vida espiritual, não existe mais uma vida moral, não existe mais o certo e errado. E quando a gente tira Deus do centro, a moralidade e a vida correta, o que é e o que não é, a criança fica perdida. E mais uma vez, coloca alguma coisa naquele centro, nem que seja ela mesma. Isso é fundamental. Acho que você tá falando, tá voltando a falar para as mulheres aquilo que é o mais importante, né? E como que você tem sentido a repercussão disso, o retorno? Você vê que muitas mulheres estavam perdidas nesse sentido? Isso que você falou é muito interessante das aulas extras. Acontece muito. O que eu observei desse movimento, tá? 3 gerações. A primeira, ali a gente coloca os nossos avós, eles estavam se acostumando ainda com a mulher a trabalhar. Essa nova configuração familiar, o homem, via de regra, já não ganhava tão bem assim, porque tinha mais mão de obra, então realmente precisava da mulher trabalhando também. Então a família estava se acostumando e geralmente eram famílias que tinham uma renda menor e precisavam realmente trabalhar muito mais, mas para os nossos pais, no caso na geração anterior, ainda faltou muito. Eles ainda estavam se adaptando. E os nossos pais, os pais da nossa geração, eles precisaram trabalhar tanto que eles não conseguiram transmitir o que uma mulher faz dentro de casa. Como você cuida? Como funciona um casamento? Como eu vou saber como funciona um casamento se eu não assisti um casamento? Porque muitas são filhas do divórcio ou tiveram pais que brigavam muito e viviam casamentos terríveis. Eu nunca assisti isso acontecer e ninguém nunca me ensinou. Então eles pegam o que faltaram ali para eles, né, de conforto material e querem levar isso para os filhos, não como presença. Olha, agora nós temos um pouco mais de conforto, eu posso estar em casa com vocês. Não, eu posso te dar mais conforto material. Vamos lá fazer aula de inglês, aula de espanhol, aula de natação, aula de balé. Nada contra, porque muitas aulas são realmente muito importantes e enriquecedoras na formação da criança, mas acaba levando a criança para tantas aulas extras que a mãe vira uma motorista, ela nunca tá dentro de casa. As crianças não têm ali uma família que senta na mesa para jantar todos juntos, porque sempre tem uma aulinha à noite para fazer. Sim. E a configuração realmente acaba sempre ficando comprometida. Mas eu vejo muito esse movimento, sabe? Hoje, os pais estão financeiramente mais estáveis, mas não conseguem transmitir isso para as crianças, entregar essa estabilidade como presença. Sim. Olho no olho, tempo de qualidade. Vamos fazer um passeio, mas que não precisa ser um evento. Vamos fazer um passeio juntos, todo Sim, mundo no no parque. parquinho. No parquinho, eu te empurro da balança. Não, é sempre assim, vamos pra Disney, vamos fazer um tour na Europa. E aí acaba vivendo em eventos que também são muito bacanas, mas que não é o dia a dia, não é o que marca, Sim. não é o que realmente marca na vida da criança. Ela vai se lembrar do que ela fazia todos os dias, do jantar, das conversas com o papai e com a mamãe, e não de momentos pontuais na vida dela. Vai Então isso lembrar tá dos sendo móveis, perdido. dos móveis que você comprou pro quarto, né? Do Exatamente. bebê. Exatamente. Quantas reformas foi feita no quartinho ao longo da vida. Mas de como a mamãe e o papai estavam ali presentes e ensinando o que é certo e errado. A nossa geração foi muito prejudicada nisso, porque não existe mais uma vida espiritual, não existe mais uma vida moral, não existe mais o certo e errado. Estão contando com que a escola vai ensinar isso para as crianças. E quando a gente tira Deus do centro, a moralidade e a vida correta, o que é e o que não é, a criança fica perdida. E mais uma vez, coloca alguma coisa naquele centro, nem que seja ela mesma, nem que seja um ídolo. E aí vem a nossa cultura, né? E realmente destrói o que já estava quase perdido. Essa questão da presença é tão fundamental, acho que as pessoas precisam falar mais sobre isso, porque na cabeça dos pais, eles acham que estão fazendo muito bem, tô colocando meu filho para ser exposto a várias aulas diferentes, né, vários conteúdos diferentes, mas no fundo, a coisa mais importante vai ser a presença dos pais, né, então, se você tirar a espuma, digamos assim, é uma aula de tal, sei lá, instituição, pode ser, ou é um lugar muito bom que eu tô mandando meu filho, mas no fundo, né, o que interessa ali daquela história? Você está colocando ele na presença de vários outros adultos. E esses vários outros adultos, eles vão forjar o seu filho, né? Quando é mais simples do que parece, né? O filho precisa da presença dos pais, ali falando, orientando. Isso vai ser mais importante para a formação do caráter, né? Se o seu filho passa mais tempo com outros adultos durante o dia do que com os próprios pais, tem alguma coisa errada, né?
Exatamente. E uma Então, mãe que aprenda a ser mãe. Porque tudo bem, talvez ela não tenha tido uma mãe presente. E aconteceu na vida dela. uhum, Vamos para a próxima página? Como você vai ser uma mãe presente? sim, Um pai que precisa ser pai, que talvez também não tenha tido um pai para ensinar como que é ser um pai de verdade. sim, Mas vamos para a próxima página, você vai ter que aprender. Então essas formações que têm surgido agora na nossa geração são realmente muito importantes, uhum, porque nós estamos precisando aprender o que não foi transmitido, o que sim, deveria ter sido transmitido e não foi. sim, Mas a nossa próxima página é: precisamos aprender. Isso não pode vazar para a próxima geração. sim, Essa responsabilidade é nossa. sim, Não adianta termos consciência, nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Esse é o nosso maior legado. sim, Transmitir isso também trazendo mais pessoas, né? Vocês têm formações muito interessantes. Eu também tenho as minhas alunas de transmitir isso para mais pessoas, para que mais famílias sejam não só restauradas e recuperadas, mas blindadas de verdade, do quanto essa nossa cultura fica tentando corromper por todas as brechinhas. sim, Por mais que nós tenhamos consciência, né, do que tem acontecido, todos temos uma sementinha ali que sim, foi plantada. Então, uma chamada de consciência eterna, de se sim, perceber, de se examinar, porque sempre tem vestígios ali que foram colocados, não tem sim, jeito. E isso que você falou da escola realmente acontece. Eu estudei em escola particular por alguns anos, e nesses anos eu tive um professor que era do PSOL, ele era coordenador do PSOL da minha cidade, e ele era meu professor de sociologia, que estava ali me dando aula sem os pais saberem. Mas eu sei o quanto foi uhum, tendencioso tudo sim, que ele trouxe para dentro da sala de aula hoje, sim, porque eu consegui ter os conhecimentos que eu tenho. uhum, Enquanto isso, muitos colegas não conseguiram e realmente caíram naquela narrativa, que sim. é a armadilha perfeita. Eu escuto de alguns pais hoje em dia que eles veem claramente que tem vários problemas na escola, mas é como se tivessem uma venda nos olhos, né? Eles não querem enxergar e falam assim, não, mas... ou vão minimizando o problema. Falar, não é tão grave assim, porque educação a gente dá em casa, né? Os valores a Hum, gente ensina em casa. Mas eu sempre falo, por que que você colocaria o seu filho para estar em contato com vários outros adultos que estão falando o contrário do que você fala em casa? Aí eu costumo falar o seguinte, se a escola é uma pauta negativa na sua casa, tem alguma coisa errada. E vira uma pauta negativa em muitas famílias, porque eles veem que tem um problema, mas vão minimizando. Falar, agora aconteceu tal coisa, a gente foi lá conversar com a diretora. Agora melhorou. Aí daqui 2 meses acontece algo pior. E vai assim. E sim. aí o que eu costumo falar é que a escola tem que ser uma pauta positiva. Você tem que falar com orgulho da escola, dos seus filhos. Nossa, como é bacana a professora, olha o que eles estão aprendendo. Se toda vez que o assunto surgir for algo negativo, é porque é uma dor de cabeça para a família. E por que que a família vai querer viver com uma dor de cabeça dessas? Você recebe esse tipo de queixa também em relação à escola, dos pais? Recebo tanto em consultório quanto alunas e na vida real. Uhum, É muito complicado hoje encontrar uma boa escola. Muitas trazem a história de uma boa escola, tá? Aqui o uhum, seu filho vai estar protegido. Eu sou uma sommelier de escolas, digamos assim. Eu sim, visito muitas escolas, eu entendo, eu mexo em apostilados. Vou até falar algo aqui, não sei se eu poderia, mas muitas escolas católicas sim, lá dentro estão totalmente corrompidas, assim. São uhum, professores que... É a teologia da libertação dentro da escola católica, tá? sim, São os professores que dizem que são católicos, acreditam que são, mas que eles não levam a nossa moral, eles não trazem o que a gente realmente acredita e desejam para os nossos filhos. Então não existe uma escola que você pode colocar o seu filho e ficar em paz. E uhum, falar, agora sim tá tudo certo e eu confio. É sempre folhear a apostila, é sempre perguntar, é sempre conversar. É um cenário muito delicado, eles realmente querem as nossas crianças. Eu sei que para muitas pessoas parece teoria da conspiração, mas não é. Porque as crianças, elas são imaturas. E por mais que a educação a gente dá dentro de casa, concordo? Educar de verdade é dentro de casa. Mas pela imaturidade que é própria da idade, eles são suscetíveis a narrativas dos colegas, dos professores que são mais legais, porque pai e mãe não é amigo. Pai e mãe é pai e mãe, tem que ser uma uhum, autoridade. Enquanto os professores, eles não precisam mais ser necessariamente uma autoridade, eles são mais amigos. Então eles são mais divertidos, eles são mais engraçados, eles deixam coisas que os pais não deixariam. E ali eles acabam encontrando realmente um campo perfeito. sim, Numa idade onde as crianças são imaturas e realmente vão se deixar levar pelo que é trazido ali. Então é blindar por todos os lados, inclusive pelo uso de telefone. Muitos pais acham que, não, eu tenho um aplicativo onde eu rastreio tudo. uhum, Mas quantas vezes por dia você olha o que o tudo?
que os seus filhos estão fazendo. Ou você olha uma vez por mês, bate o olho e acha que tá tudo certo. Ou você só carrega essa segurança achando que e nem olha o que tá acontecendo ali. Mas mais do que isso, são poucas as coisas que realmente são interessantes para uma criança e um adolescente no telefone. Uhum. Mas, dependendo da escola, todos os alunos têm celular, todos os alunos têm iPad, têm computador, têm tecnologia. Acabam caindo também numa coisa que é trazida pela nossa cultura de que o seu filho vai ficar para trás. Hoje todo mundo entende de tecnologia, seu filho tem que entender também. E quando você pisca, ele tá assistindo vídeos que não deveria, de propagandas do YouTube, tendo conversas com crianças que têm educação completamente diferente do que a que você prega dentro da sua casa. E são as brechas, né? São as brechas que, por mais que a gente tenha consciência, não é só a consciência, é a vigilância.